5 dicas que você pode usar para você aprender inglês. Porque quando a gente pensa em vir para um outro país, a gente acha que só de estar aqui a gente vai praticar o tempo todo inglês, quando na verdade não é assim, né? Se você quiser falar só português, você fala só português. E essa é uma armadilha, porque é muito fácil falar português, já tá muito na nossa cabeça. Se a gente conviver com pessoas brasileiras, se a gente ficar só entre nós dois aqui, a gente só vai falar português. Quando, na verdade, a gente precisa praticar o inglês e precisa encontrar meios para isso. Então, qual a primeira forma de praticar inglês que você acha? Escutar podcast. Eu acho que consumir conteúdos na internet que são em outra língua, eu acho que pode ajudar a você praticar a língua. E aí, tipo, eu acho que nisso pode incluir podcast, livro, TikTok, até assistir TikTok em inglês, consumir conteúdos no YouTube, assistir série em inglês. E aí, tipo, sem a legenda em português. Agora a gente tá assistindo The Office, né? E a gente assiste em inglês com legenda em inglês, que a gente já assistiu uma vez, daí ajuda a praticar. Outra coisa que a gente faz também bastante é estudar por vídeos no YouTube, né? E no Instagram. Tipo, tem um canal que a gente gosta muito que chama English with Lucy. E ela ensina a gramática mesmo. Então, ela pega um determinado tema, tipo, prepositions. E aí ela vai explicar o que é cada uma, onde que usa e tal. É uma aula. Que mais? Tem um Instagram também de um cara chamado Matthew alguma coisa. Vou colocar o arroba dele. Que ele posta Reels no Instagram, bem curtinhos, mas só que também são bem interessantes pra você, tipo, pegar algum contexto, uma pronúncia, um phrasal verb, que, tipo, são expressões, né? E o Anki só. O Anki pra pegar vocabulário. Esse Anki já é um programa de computador, né? É uma repetição espaçada. Você baixa os baralhos online e vai fazendo lá. Aprendendo novo vocabulário. E é muito bom, assim, para aprender vocabulário, definição. Chama flashcards, né? Flashcards em inglês. E agora eu baixei um de phrasal verbs, mas ainda é muito difícil para mim. Eu acho que comecei. Eu acho que o importante é você colocar isso no teu dia a dia, né? Então, tipo assim, seguir página no Instagram, TikTok, que você vai estar ali naquele momento de procrastinação de estudar, né? Mas só que você vai consumir um conteúdo que é em inglês também, né? Sim, igual eu aqui, tô lendo. Esse é um... Qual que é o nome? Mini histórias em inglês. Aí tem uma parte, assim, do básico ao intermediário. Tem uma parte em inglês, 2 trechos em inglês e tem a tradução embaixo. Até 25% do livro. Aí depois de 25% do livro, começa só em inglês, só com algumas palavras novas, grifadas, com a tradução embaixo ali, ó, tipo... Legal. Muito bom. E assim vai subindo o nível da leitura. São leituras bem curtinhas e bem rápidas, simples. Acho que é um jeito de você praticar sozinho, sem pagar, né? É uma maneira gratuita. Segunda dica, uma coisa que eu tô falando bastante pro Jones é que a gente tem que parar de traduzir as coisas. Porque quando a gente estuda inglês no Brasil, por exemplo, a gente se apega muito na tradução do que significa cada palavra, cada vocabulário. E aqui, não. Quando eu cheguei na aula, no primeiro dia de aula, o professor fez uma lista de vocabulário de um texto que a gente leu, palavras que a gente não conhecia, e ele começou a explicar tudo em inglês, não tinha tradução em português. E aí, quando eu me toquei disso, era óbvio, mas eu não tinha me tocado, as aulas, elas não seriam baseadas na tradução. E às vezes a gente fica usando o tradutor de muleta, né, quando a gente não sabe alguma coisa, mas a gente não precisa traduzir tudo o tempo todo. Quando você conhece uma palavra, ela já faz sentido na tua cabeça. E desprender disso é um pouco difícil, até que uma hora vai. É mais difícil do que parece. Do que parece, Porque você tem que se acostumar com a língua, né? E aí, tipo, quando você escuta bastante, eu acho que principalmente escutar é o exercício principal pra você parar de traduzir. Porque daí as frases, quanto mais elas vão acontecendo na tua cabeça, menos você precisa traduzir ela de novo, né? Porque ela já fez sentido pra você. E ao mesmo tempo, se você for pensar, um verbo, uma palavra, ela pode ter vários significados em português, e uma palavra em português pode ter várias traduções no inglês também, né? Então, se você fica preso na tradução, você fica meio mecânico esse processo. É que nem quando uma criança tá aprendendo a ler. Ela vai ler ela não sabe, ela precisa conectar as sílabas ali primeiro, e às vezes ela não conecta com a palavra que é aquele objeto, né, no concreto, a casa em si. Mas quando isso começa a ficar automático, ela só de bater o olho ela já sabe que significa
aquela palavra, né? Então, acho que é a mesma coisa para aprender uma nova língua. Quando você já identifica aquela palavra e já mentaliza ela, o que ela significa, você não tem que fazer todo o processo de traduzir e voltar, né? Que eu acho que deixa mais lento a compreensão. Terceira dica, ela vai ser meio focada no speaking. Porque a gente pensou aqui, a primeira dica foi baseada no listening, né, em consumir conteúdos, um pouquinho de reading também. E a segunda também baseada no listening, que é o ato de você escutar. E agora, uma dica que eu penso para praticar o speaking e principalmente melhorar a pronúncia, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu fazia nas minhas aulas de inglês lá do Brasil, tipo, quando eu era adolescente, que era ouvir música e cantar, que é o tchan do rolê. Quando eu fazia inglês no Brasil, a minha teacher, quando era semana de review, né, que era a prova, a gente fazia a avaliação e no final uma semana antes, ela pedia pra gente escolher uma música pra review. Aí a gente escolheu uma música que tava em alta na época. E eu lembro que uma vez eu escolhi Don't Stop the Music da Rihanna. Mano, era tipo 2008. Ela imprimia a letra da música com alguns espaços em brancos na letra. E a gente tinha que ouvir a música e escrever as palavras que estavam faltando, né? Ela colocava tipo 2 vezes, 3 vezes a música e a gente escutava. E era muito legal. Eu amava essa parte porque, tipo, eram músicas que eu gostava. Com isso, a gente ia entendendo a estrutura das frases, a estrutura da música. E uma coisa que eu fazia muito com essas letras depois, eu guardava todas, colava no guarda-roupa e ficava cantando, acompanhando a letra da música. E até vídeo no YouTube de lyrics, né? Você consegue acompanhar cantando. Vira meio que um karaokê e você vai pegando a pronúncia, né? Mas aí você vai entendendo como que as palavras são faladas, né? E isso pode melhorar a sua pronúncia. Até tem um amigo meu lá do inglês que eu falei essa dica pra ele, daí, tipo, direto ele chega cantando. Ele começa a cantar, tipo, aquela... Que música que é essa mesmo? Stand by me, oh, stand by me. Porque, tipo, quando você entende como que pronuncia aquela palavra, a hora que você lê, você já tá habituada a fazer essa leitura mais fluente, né? Então essa é a minha terceira dica. Tem algum complemento? Eu não consigo, é muito vergonhoso fazer isso, mas é necessário. Eu ainda não comecei a fazer isso, não. De cantar, né? De cantar. Às vezes no carro a gente canta um pouco, porque daí o rádio fica tocando umas músicas, mas tem que ser uma música que a gente já conhece a letra, né, pra cantar. Se você não conhece a letra, ela fica mais difícil, porque você vai enrolar ali e não vai sair muita coisa. Mas, tipo, aprender a letra das músicas e cantar músicas. Bom, quarta dica, ainda focando no speaking. Fala. Só fala. Fala tudo errado, mas fala. Porque as pessoas, elas estão interessadas mais em saber o que você quer falar do que se você tá falando gramaticalmente correto, né? Então, tipo, na minha aula de inglês, na hora do almoço, é a hora que eu mais pratico, porque eu tô conversando com os meus amigos e é cada um de um país e eu quero saber de onde que eles são, o que que eles faziam lá, o que que eles fazem agora, o que que eles querem fazer depois, até quando que eles vão estudar. Então, tipo, essa curiosidade de conhecer as pessoas ajuda muito a praticar, porque eu não falo tailandês, eu não falo indonês, eu não falo espanhol, eu tenho que falar inglês com eles. E eles também, porque ninguém fala português, eles tentam falar inglês comigo e a gente vai criando amizade, vai criando esses vínculos e praticando inglês ao mesmo tempo, né? É isso, eu me enfio tudo na rodinha de gringo e vou tentando falar lá com eles, tentando saber o assunto. No trabalho, a gente conhece, no trabalho que a gente tá fazendo agora do Porto, tem acho que 2 australianos, 2 ou 3, e aí, tipo, a gente chega lá, vai conversando um pouco, eles não ficam corrigindo a gente, essa é a verdade. Tem mais gente de outros países que corrige a gente do que os australianos. E é legal também de fazer isso, porque você conhece um pouco mais da cultura pelo ponto de vista da pessoa. Igual tem um carinha lá do nosso trabalho, que ele morava em Melbourne e ele não gosta de Melbourne por motivos pessoais. E aí, tipo, a gente falando, nossa, Austrália é demais, é isso, é aquilo. Ele, não acho que é tudo isso, não. Né, outro ponto de vista. E outra coisa também, a gente tá morando numa share house com pessoas de outros países. Então, tipo, a gente tem o nosso quarto ali, mas as áreas comuns é de todo mundo e, tipo, a gente dá bom dia, conversa sobre as tarefas da casa e tudo em inglês. Então, tipo, é um jeito também de praticar no dia a dia, porque se a gente
morasse, por exemplo, sozinho ou morasse com um brasileiro, ia chegar em casa e a gente só ia falar português. E a quinta dica é a mais óbvia de todas, mas eu acho que não dá pra não falar. Leve as aulas a sério. Eu tô terminando o inglês, agora tenho mais 2 meses de aula, pelo menos. Tô estudando, é o capítulo 4. Deu a hora de fazer exercício, ou eu venho pra casa, tenho homework, eu vou estudar, eu vou fazer. Porque depois, quando a gente for fazer outros cursos, mais voltados pra carreira e área de trabalho, e trabalhar mesmo, tipo, essa etapa foi feita, sabe? Eu acho que não pular essa etapa. É importante não ir direto com o VET. Só se você tiver muito bom no inglês. Tipo, tem que fazer passo a passo. Porque, tipo, agora é o nosso momento de aprender a língua, né? Tipo, esses outros truques de conversar mais, de consumir conteúdo, ele ajuda, mas só que o principal é a gente entender realmente a gramática, aprender o vocabulário, aprender como que estrutura uma frase, e isso quem proporciona é a aula no estilo formal, né? Que a aula ela te dá uma base como formar a frase formal. O dia a dia, ele pega muito slang, muito jeitinho de falar e quando você for para um emprego melhor ou você estiver comunicando com alguém, sabe, um pouco menos de inglês que você tem que falar umas palavras mais corretas e aí vai faltar o vocabulário. E eu acho que até para praticar a escrita também, porque a escrita ela é importante tanto nas provas de nivelamento, quanto para você trabalhar numa parte mais séria mesmo. E se você não tem o domínio da escrita e o domínio da gramática, eu acho que você perde oportunidades, né, também. O meu professor fala toda vez, English igual money. E não só ele, todo mundo aqui. Todo mundo você pergunta, foco no inglês. Principalmente quem tá aqui há mais tempo, tipo 5, 10 anos, eles falam, foca no inglês agora é a hora, não pula essa etapa, porque ela é importante, e depois você vai precisar disso, e tipo, se você pular, depois você vai se arrepender, né? A gente já conhece pessoas que tá aqui 4, 5 anos, que tá aprendendo a falar inglês agora. Você tem noção de... Porque se você parar pra pensar, dá pra viver sem inglês. Você vai num caixa que você mesmo paga, você só aproxima o cartão, você não fala com ninguém. Você vai, tipo, abastecer, você não precisa falar com ninguém. Comprar as coisas, tudo você não precisa. Você só precisa ter o dinheiro. E até alguns jobs você não precisa falar. Você só faz o seu trabalho manual ali, limpa a casa da pessoa e vai embora, você não fala com ninguém. Se você não se colocar à prova de aprender realmente, você pode ficar sem aprender. E depois, o que a gente escuta, né, porque a gente ainda não tá nessa fase, é que faz falta depois. Se arrepende, Bom, então essas foram as nossas 5 dicas de como aprender inglês, de quem está aprendendo ainda, né, não temos um inglesão, mas é isso. Falou. Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!